Bom sábado a todos. É bom ver a igreja composta. Espero que tenham tido uma semana abençoada por Deus. E é tão bom podermos ter o dia de sábado, onde podemos deixar os problemas encostados a um canto e podemos desfrutar deste dia maravilhoso na presença do Senhor. Gostei muito de ouvir o testemunho daquela senhora, com 103 anos, bastante lúcida, e que o único foco que ela tinha, qual era? Levar a mensagem. O foco dela era levar almas para Cristo. Com 103 anos. Se calhar muitas vezes nós com 40, 45 anos ficamos à rasca de uma unha e já ficamos em casa, não é? Mas esta mulher com 103 anos tinha um único foco. O tempo que tinha, desde que conheceu a Cristo até este testemunho, e até que Deus venha, ou até que Deus a faça descansar num pó da terra, o único foco é levar a mensagem. O foco de levar almas para Cristo. E mais ou menos esta manhã iremos falar um pouco de outra pessoa, de uma mulher, que também vemos o impacto que Jesus teve na vida dela e o desejo que ela teve a partir daí. Mas nós olhamos para o capítulo 1 de João capítulo 1, fazendo uma pequena introdução até chegarmos a essa personagem. O Evangelho de João, capítulo 1, registra o momento em que dois discípulos de João Batista, após ouvirem João Batista dizerem: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", aqueles dois discípulos seguiram a Jesus. E no verso 38, Jesus voltando-se, João capítulo 1, verso 38, e Jesus voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: "Que buscais?" Fez uma pergunta, viram dois homens atrás dele: "Que buscais?" E nós vemos que nenhum daqueles discípulos pediram as credenciais de Rabi, não é? Ou pediram para lhe dar uma mensagem espetacular. A pergunta que eles fizeram foi muito simples, no verso 38 também. E disseram: "Rabi", que quer dizer mestre, "onde assistes? Onde moras?" Aqueles discípulos queriam saber onde é que Jesus mora. Os discípulos compreenderam, estes dois discípulos de João Batista compreenderam que a melhor forma de conhecer uma pessoa, como é que é? Passando tempo com ela, fazer perguntas, ouvir histórias, estar presentes com ele no seu meio ambiente. O desejo daqueles discípulos era conhecer a Jesus. E no verso 39 nós vemos a resposta de Jesus. A resposta de Jesus não foi detalhada, não mostrou: "Olha, a minha casa é em tal rua, tem não sei quantas assoalhadas." A resposta de Jesus foi muito simples. No verso 39, qual foi a resposta de Jesus? "Vinde e vede." Não disse mais nada. Este encontro que estes discípulos tiveram com Jesus mudou a vida deles. E um daqueles discípulos era André, que a primeira coisa que ele fez, diz no verso 41, não é? E ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: "Achamos o Messias", que quer dizer Cristo. E o verso 42 diz: "E o levou a Jesus." Mais à frente, na continuação, nós vamos ver outro episódio, desta vez com Filipe, que encontrou-se com Jesus, ouviu as palavras de Jesus, segue, no verso 43, e nós vemos que Filipe foi chamar outra pessoa, foi chamar Natanael. E mais ou menos disse a mesma frase que tinha dito André a Pedro: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, Nazareno, o filho de José." E Natanael, sabem que Nazaré naquele tempo era de má fama. Natanael faz uma pergunta que diz: "De Nazaré", ou uma afirmação, ou uma pergunta: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" Qual foi a resposta de Filipe? "Vem e vê." Não apresenta nem argumentos teológicos, não apresenta nada, apenas diz: "Vem e vê." Nós vemos dois exemplos de pessoas em que tiveram um encontro com Jesus, tiveram as suas vidas transformadas por Jesus, e o primeiro desejo foi que as pessoas pudessem vir e verem o Salvador delas. E neste livro de João, e agora saltando para o capítulo 4, sabem que quando nós já lemos tantas vezes as histórias da Bíblia, já ouvimos sermões de todas as personagens, mas sempre que lemos outra vez vamos encontrar perspectivas diferentes ou mensagens diferentes para nós. Nós falamos aqui de uma mulher. Como é que se chamava esta mulher?
Alguém sabe o nome desta mulher? Nós a conhecemos como mulher samaritana. Não é? Como se eu fosse conhecido como homem de Lisboa. Uma mulher que não tinha nome. Pelo menos para o nosso registro não tinha nome. Mas nós vamos, a partir desta história, vamos ver lições, através desta mulher, que fez aquilo que nós hoje somos convidados a fazer, de poder convidar a família, amigos e vizinhos a virem e verem a Jesus, o nosso Salvador. Então eu não vou estar a ler todos os textos, mas nós vamos ler João capítulo 4, o verso 28 até ao 30, e depois do 39 ao 42. Do 28 ao 30 diz: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Agora o verso 39 até o 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo depois ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Mulher samaritana. Ela eu acho interessante como Jesus gosta de ter encontros com cada um de nós em diferentes lugares. Jesus encontrou-se com Nicodemos à noite, para que ninguém ver. Jesus teve um encontro com os discípulos a caminho de Emaús, já depois de ressuscitar. Jesus tem um encontro com esta mulher aonde? Junto de um poço. À hora de maior calor. Por volta do meio-dia, aquela mulher tem o seu ritmo, a sua rotina habitual, vai buscar a água à hora que ninguém está presente, porque não quer ser vista. Ela tem noção da sua vida, tem noção que serve de falatório para aquela população. Tem o objetivo de ir buscar a água, pegar na água e voltar para casa, para cozinhar, para fazer as suas tarefas diárias. Só que ela não esperava que àquela hora, a quem ela não queria ver ninguém, vai encontrar um homem que vai transformar a sua vida. Tal como a mulher samaritana, quando conhecemos a Jesus, nós somos transformados. Nós não podemos ficar iguais. Nós não podemos continuar a ser a mesma pessoa que éramos antes. Se nós somos a mesma pessoa que éramos antes, é porque realmente nós não tivemos um encontro com Jesus. O encontro com Jesus abala a estrutura da nossa vida, abala o nosso ser. E reparem na conversa, vocês conhecem a história, o próprio Jesus, a determinado momento da conversa, ele dirige a conversa toda, praticamente. Ao princípio é a mulher que dirige, mas depois Jesus volta, toma o controle da conversa. E a determinado momento, parece que Jesus dá-lhe uma missão a ela. No verso 16 diz: Vai e chama o teu marido. Aquele encontro que ela estava a ter com Jesus, o Senhor diz: Vai e chama o teu marido. Nós podemos ver que o Senhor chama-nos para chamarmos os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos filhos, o marido, a esposa. Nós podemos fazer como esta mulher samaritana. Nós podemos contar o que Jesus nos fez, como Jesus nos transformou. É o que esta mulher, neste testemunho que nós vimos esta manhã, fez. No momento que encontrou Jesus Salvador, ela foi chamar e levou quem primeiro aos pés de Cristo? Alguém se lembra da história dela? A quem é que levou primeiro aos pés de Cristo? Os pais. Ela falou que as primeiras pessoas que levou para Cristo foi os pais. Pelo menos foi isso que eu percebi, senão... Mas ela foi chamar a sua família, os seus pais, os seus filhos e, graças a Deus, também o seu marido. Mas alguém poderá perguntar: o chamado que Deus faz é para quem? É só para a liderança da igreja? É só para o pastor? É isso? A missão que está na Bíblia, ir por todo o mundo, fazer discípulos, é só para o pastor? É só para a liderança da igreja? É isso? Então o chamado é para quem? Para todos. Mas muitas vezes nós, como Moisés, podemos colocar argumentos. Mas, Senhor, eu não estudei teologia. Outros podem dizer: mas eu não posso ir como missionário. Eu tenho problemas na minha vida agora, não tenho nada para partilhar. Não sou suficientemente consagrado, alguns podem dizer. Há outros que poderão até dizer:
Eu não acredito que Deus me chamou para cumprir uma missão. Nós podemos apresentar muitos argumentos, mas a história da mulher no poço mostra-nos que para partilhar as boas novas sobre Jesus, não precisamos de ser perfeitos, não precisamos de saber tudo, não precisamos de ir para terras longínquas. Nós vamos olhar para estes 3 aspectos. Em primeiro lugar, para eu alcançar o meu mundo, ou para alcançar o nosso mundo, nós não precisamos ser perfeitos. Se para cumprir a missão era necessário que fôssemos perfeitos, quando é que nós iríamos cumprir a missão? Nunca. Nunca. Se fosse uma missão perfeita, Deus enviaria os seus próprios anjos. Mas Ele escolhe instrumentos imperfeitos, como tu e eu, para levarmos esta mensagem das boas novas. A mulher samaritana não era perfeita. Ela foi buscar o poço para não encontrar outras mulheres. Ela sabia que a sua vida estava longe de ser perfeita. A própria conversa de Jesus, quando diz que já tiveste 5 maridos e este também não é, mostra que ela não vivia de acordo com a lei de Deus, não guardava a lei perfeitamente. E nós vemos na conversa dela, quando ela no verso 15 diz: Senhor, dá-me dessa de água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la, mostra que no seu coração aquela mulher sentia que faltava algo na sua vida. Algo que só o próprio Jesus pode preencher. Esta mulher vivia em pecado, a sua culpa oprimia o coração, sentia-se constrangida na sua mente, ela sentia os olhares preconceituosos dos outros que pesavam-lhe mais a consciência. Ela estava sedenta por algo que a água não podia acalmar, que a água não podia colmatar. Ela estava sedenta de amor, de paz, de liberdade, de perdão, de uma vida alegre. Se nós fizéssemos uma comissão de missões e tivéssemos que escolher uma missionária ou responsável do evangelismo, quantos de nós escolheríamos a mulher samaritana para ser uma missionária? Ninguém quer levantar a mão? Ninguém escolheria ela como... Ninguém. Porque a gente começava a dizer: pastor, esta mulher tem isto, 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 isto e isto. Nenhum de nós enviaria esta mulher para uma região onde a palavra de Deus não tinha sido pregada. Se calhar nem convidávamos ela para vir ao trabalho missionário. Nem convidávamos ela a fazer parte do departamento de evangelismo. A sua vida, a vida daquela samaritana, não tornou a vida dela perfeita quando conheceu Jesus, mas tornou a sua vida completamente diferente. E aquela mulher, em vez de usar a sua vida imperfeita como desculpa, ela tornou a sua vida imperfeita como própria substância da sua mensagem. Ela diz, como disse aos homens no verso 29, vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela usou a sua vida imperfeita para dar um testemunho daquilo que Jesus fez na vida dela. Por isso, meu querido amigo, meu querido irmão, para alcançarmos o nosso mundo, para cumprirmos a nossa missão que Deus nos chamou, tu e eu não precisamos ser perfeitos. Eu não preciso ser perfeito. Outro aspecto na vida da mulher samaritana, que para alcançarmos o nosso mundo, não precisamos saber tudo. Aquela mulher não sabia tudo sobre religião, tinha acabado de conhecer Jesus, tinha perguntas sobre a Bíblia, ela até estava confusa quanto à forma de adorar a Deus corretamente. Apesar dela acreditava que iria vir o Messias. Nós não temos de saber tudo para falar de Jesus. Nós não temos que saber tudo para podermos cumprir com a missão que Deus nos deu. Muitos de nós, se calhar, quando Deus nos convida, nós usamos mais desculpas. Senhor, eu não sei dar estudos bíblicos. Eu sou tímido e não sei falar às pessoas, não conheço bem a Bíblia, sou velha demais, sou novo demais.
Quantos de nós é que já o dissemos isto? Muitas vezes usamos as nossas limitações como um impedimento ao nosso envolvimento no ministério. Tudo o que precisamos de saber de Jesus é isto. Ele conhece tudo sobre nós, Ele ama-nos bastante. O que importa não é o quanto sabemos, mas quanto do que sabemos tem impacto na nossa vida. Aquela mulher, o que é que sabia de Jesus? Sabia muito ou sabia pouca coisa? Provavelmente sabia pouca coisa, mas a pouca coisa que ela sabia de Jesus teve um impacto na sua vida e era isso que ela queria partilhar. Que impacto é que Jesus já teve na tua vida? Quão importante é Jesus na tua vida? O que é que Jesus já fez por ti que te faz sentir alegria e motivação de falar dele às outras pessoas? À tua família, aos teus amigos, aos teus vizinhos. Não precisamos saber tudo sobre Jesus, só temos de dar Jesus a conhecer aos outros. Terceiro aspecto. Para alcançarmos o mundo, não precisamos de ir para longe. Quando nós pensamos em ser missionários, o primeiro pensamento, o que é ser um missionário? É eu sair da minha terra e ir para uma terra estrangeira, uma terra distante. Mas é só isso que implica ser missionário? Qual é o nosso primeiro campo missionário? Alguém sabe? Casa. O nosso lar, os nossos filhos. No nosso lar, eu acho, o Espírito por si diz que a mulher, a mãe, é a maior missionária que se pode encontrar aos olhos de Deus. Por isso, mulheres, mães, vocês têm um papel como missionários fantástico. Os pais não se esqueçam, que são sacerdotes do lar. Mas este é o nosso primeiro campo missionário. Não necessitamos de ir para a China, para a Mongólia, para falar de Jesus. Eu posso usar a minha própria casa. O impacto que a mensagem e a presença de Jesus teve na vida desta mulher fez com que ela deixasse o seu fardo aos pés de Jesus, deixou o seu jarro de água e foi imediatamente para a sua casa, para a sua terra. Aquela mulher que se queria esconder das pessoas, agora foi abertamente falar. Provavelmente a primeira pessoa com quem ela foi falar foi com o seu companheiro. Com o seu, eu vou pôr entre aspas, o seu marido. Falou com as outras pessoas. Ela não teve vergonha. Olha aqui a diferença. Se nós olharmos para a diferença entre a preocupação da mulher e a preocupação dos discípulos. A preocupação dos discípulos nós encontramos no verso 30 e 31. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O 31 diz, nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo, Mestre. E agora o verso, Mestre, come. A preocupação dos discípulos qual era? Que Jesus, o pão da vida, comesse. Esta era a preocupação dos discípulos. Qual era a preocupação da mulher samaritana? Trazer pessoas até Jesus. O nosso maior centro de influência, o maior centro de influência de cada um de vós, é a vossa família, os vossos vizinhos, os vossos colegas de trabalho. Eles observam-nos. Eles veem cada detalhe da nossa vida, cada detalhe do nosso comportamento. A forma como vivemos é uma pregação. Eles podem compreender que se Jesus tem poder para transformar as nossas vidas desajeitadas, bagunçadas, Ele também tem poder para transformar a vida deles. Sabem qual é o maior milagre? O maior milagre não é Jesus ressuscitar um morto. O maior milagre não é a multiplicação dos pães. O maior milagre é a minha vida transformada por Jesus. Prega todo o tempo, se possível, usa as palavras. Muitas vezes, ou uma das maiores dificuldades de irmos para uma terra
em que o Evangelho não entrou, muitas vezes damos desculpas também. Senhor, as portas não estão a abrir. Há ali muitos corações de pedra. Toda a gente tem uma mente secularizada. Provavelmente era o que os discípulos diziam a Jesus: Senhor, vamos embora desta terra. Eu lembro, eu tive 3 anos nos Açores, na Ilha do Pico e do Faial, e quando nós fazíamos trabalho missionário, sabem quem esteve na Ilha do Pico? A Ilha do Pico é uma das maiores ilhas dos Açores, a parte de São Miguel, de Ponta Delgada e de São Miguel e da Terceira. E íamos para uma zona chamada Piedade, e havia alguém que dizia: Pastor, porquê é que a gente vem para aqui? Aqui já batemos terreno, as pessoas não abrem, as pessoas são fechadas. E eu dizia à irmã, nós já estamos numa ilha tão pequena, se nós deixamos de pregar neste espaço da ilha, ainda mais pequenos nós vamos ficar. Não sou eu. Reparem, quando Jesus olhou para aquela mulher, para aquela zona, ele percebeu que estava ali uma colheita para ser colhida. Quantas vezes nós batemos à porta, desmotivamos, porque pensamos, aqui não há hipótese. Lembro também no Faial, antes de estudar teologia, tive 3 meses no Faial num projeto, e nós tínhamos que bater porta a porta, fazer um inquérito. Porta a porta. E a primeira pergunta era aquela pergunta que esta senhora fazia quando alguém aparecia ou ela entrava em contacto: tens uma Bíblia? Meus queridos irmãos, nós batemos tantas portas, num calor, na altura, que eu e a pessoa que estava comigo estávamos com vontade de desistir. Bater à porta. E para quem não gosta de bater à porta é ainda mais complicado. Mas houve uma vez, nesse dia, batemos à porta e houve uma pessoa que entrou. Abriu a porta, mandou-nos entrar, ela babysitter. Então pudemos falar e ela era batista. Conseguimos, na graça de Deus, dar ali um estudo. O estudo era, entregávamos, depois íamos buscar, corrigíamos e entregámos o outro. Só abriu uma porta, uma pessoa que abriu a porta. Passado anos. Já não estava no Faial, já era pastor. E eu perguntei ao obreiro que ficou lá: Carlos, o que é feito daquela mulher chamada Gilberta, a quem nós batemos à porta, começou a ter estudos bíblicos? E a resposta dele foi: ela batizou-se. Eu acho fantástico como nós podemos muitas vezes desistir, ter vontade aqui não vai bater, mas Deus dá-nos oportunidades e vai-nos mostrar que aqui há corações disponíveis para ouvir a palavra do Senhor. Quando Elias estava desanimado, o Senhor disse: ainda há 7.000 pessoas, 7.000 almas que ainda não dobraram os joelhos a Baal. Por isso, meus queridos irmãos, nós devemos permitir que Jesus use a minha vida transformada para transformar as vidas da nossa família, dos nossos amigos e dos nossos vizinhos. Por isso, para alcançarmos o nosso mundo, não precisamos de ir para longe. Mas como é que nós vamos fazer a diferença? Para fazer a diferença, nós precisamos de prioridades. O impacto de conhecer Jesus foi tão grande na vida desta mulher que a lista de prioridades do dia daquela mulher mudou completamente. E apesar de ser importante a água que ela foi buscar, mais importante era partilhar as boas novas. Quando deixamos o nosso fardo aos pés de Jesus, a nossa lista de prioridades transforma-se e passamos a carregar as boas novas em vez de fardos. Qual é a prioridade na minha vida? Quando estou no meu trabalho, quando estou no meu dia-a-dia, quando eu estou em contato com as pessoas, qual é o primeiro pensamento que ocupa a nossa mente? Que momento é que eu posso falar de Jesus? Devia ser esse. A mulher
adotou a lista de prioridades de Jesus. Para Jesus, colher corações era mais importante que comer e beber. Para aquela mulher samaritana, a salvação de almas era mais importante que retirar a água ou comer a sua refeição ao meio-dia. Se a missão é mais importante que qualquer área da tua vida, a missão fará parte de todas as áreas da tua vida. Fará parte do nosso ser como cristãos. Para fazermos a diferença, precisamos de partilhar o nosso testemunho. Aquela mulher não pregou um sermão, mas apresentou o seu argumento, que foi: disse tudo o quanto tenho feito. A lógica é esta: as pessoas da cidade suspeitavam do seu estilo de vida, julgavam-na, e embora Jesus soubesse também da vida que ela tinha e de tudo o que tinha feito, ele continuava a amá-la. Apesar de simples, o testemunho da mulher samaritana foi poderoso. As pessoas que conheciam a mulher samaritana não podiam negar a súbita transformação que testemunharam. Embora aquela mulher tenha saído do poço de mãos vazias, o seu coração estava cheio a transbordar de alegria. Ao oferecer a água viva, Jesus estava a oferecer àquela mulher a graça. Todos na cidade podiam ver de facto que ela estava diferente. Não há como negar o poder de uma vida tocada pela graça de Cristo. Se a tua vida foi tocada pela graça de Cristo, se a tua vida foi transformada pelo poder de Deus, tu e eu precisamos de partilhar esta verdade. Precisamos de permitir que as pessoas possam ver a diferença na minha vida. A diferença que Cristo faz em cada um de nós. Se ainda não tive esse encontro com Jesus, Jesus ainda está disponível para se encontrar connosco. Se sentes que Jesus ainda não transformou a tua vida, o Senhor diz: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando uma pessoa é transformada, quando uma pessoa é evangelizada, ela torna-se uma evangelista. Para fazermos a diferença, precisamos de ter o foco em Jesus. Toda a mensagem, todo o testemunho daquela mulher era cristocêntrico. Ela não falou de doutrinas, ela não falou de outras coisas, ela falou de Cristo. A nossa missão, meus queridos irmãos, é mostrar o Salvador do mundo. Mesmo quando usamos o nosso testemunho ou os recursos, e acho fantástico hoje como a igreja tem tanto material, tanto recurso, tanta forma de partilharmos a mensagem através das redes, através das transmissões, toda a mensagem deve ser cristocêntrica. Cristo deve ser realçado. Nós próprios devemos ver Jesus, focarmos na sua palavra antes de pedirmos aos outros para virem e verem. Nós, meus queridos irmãos, devemos viver a palavra de Deus. Ellen White tem duas citações do Espírito de Profecia, Ciência de Bom Viver, que fala sobre a mulher samaritana. A primeira citação, em Ciência de Bom Viver, páginas 60 e 61, diz-nos: a samaritana que conversou com Jesus junto ao poço de Jacó, mal achou o Salvador, levou outros a ele. Mostrou-se mais eficiente missionária que os próprios discípulos. Esses nada viram em Samaria que indicasse ser ela um campo animador. Tinham os pensamentos fixos numa grande obra a ser efetuada no futuro. Não viram que mesmo junto deles estava uma colheita a fazer, mas por intermédio da mulher, a quem desprezavam, toda uma cidade foi levada a ouvir a Jesus. E ela levou imediatamente luz aos seus contemporâneos. Continua no mesmo livro, na página 61, essa mulher representa a operação de uma fé prática em Cristo. Todo o verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Assim que vem a conhecer o Salvador,
deseja pôr os outros em contacto com Ele. A santificadora verdade não pode ficar encerrada em seu coração. Aquele que bebe da água viva torna-se uma fonte de vida. Deus hoje, meus queridos irmãos, quer usar pessoas imperfeitas como tu e eu para sermos testemunhas daquilo que Cristo fez na tua vida. Que o nosso foco realmente seja a mensagem, levar que Cristo transforma vidas. Queria terminar com uma história. O seu nome é Anna Christina Carlson Stoll. Esta mulher nasceu na Suíça no ano de 1870. Ela emigrou aos 16 anos com a sua família para os Estados Unidos. Em 1892, ela casou-se com o seu marido, Fernando Stoll, e no ano seguinte leram um livro Grande Conflito, que tinham comprado a um missionário que vendia livros. Interessante. E este missionário também deu a este casal estudos bíblicos. E através da influência deste missionário, deste vendedor de livros, os tal começaram a guardar o sábado. Fernando deixou de fumar e entregaram a sua vida a Jesus através do batismo. Este casal, o Fernando foi despedido do seu emprego, eles perceberam que queriam mudar de ambiente, ou queriam para um ambiente que pudessem dar a oportunidade de apresentar Jesus às pessoas. De mostrar às pessoas a transformação que Jesus tinha produzido nas suas próprias vidas. Queriam dizer às pessoas, venham ver o nosso Salvador, o teu Salvador. Venham ver este Salvador que nos salvou e que também vos pode salvar. Então eles começaram a orar, pediam a Deus que os ajudasse a realizar o seu sonho. Então eles inscreveram-se numa escola de enfermagem, começaram a dar passos, até que em 1909, eles estavam a trabalhar como enfermeiros em Ohio, e ouviram o pastor Joseph Westphal, que era o presidente da Igreja da América do Sul, apelando com as pessoas para que se tornassem missionários naquele continente. Eles sentiram que esta era a resposta às suas orações. Eles foram como enfermeiros evangelistas. Eles apanharam um barco até o Peru e começaram a partilhar o Evangelho sem saber uma única palavra em espanhol. Faz-me lembrar o pastor Renfrew, quando entrou em Portugal, também não sabia uma única palavra de português. Nós hoje temos o impacto do seu ministério. A Ana e o seu marido ofereceram assistência médica, estabeleceram escolas e igrejas, deram instruções práticas agrícolas e sanitárias, obtiveram ajuda governamental para os índios, mediaram conflitos tribais, ajudaram outros missionários a trabalharem e trabalhadores humanitários, realizaram outras ações durante o tempo que trabalharam na América do Sul. Milhares de pessoas foram trazidas a Cristo através do seu esforço. Ana e o seu marido, ainda hoje, são recordados por adventistas e não adventistas por causa do seu ministério eficaz. Ainda hoje, mais de 100 anos depois de terem chegado ao Peru, a comunidade dos Andes Range canta canções sobre os Stalls. Muitas crianças recebem o nome de Ana e Fernanda por causa do testemunho deste casal. Igrejas, escolas e missões também recebem o nome de Ana Stoll. Como temos uma clínica Ana Stoll, há uma clínica Ana Stoll no Peru, um centro de Stoll para a missão na Universidade de Sierra, na Califórnia. Hoje ainda são escritos livros sobre o ministério deste casal, mantendo a história viva, inspirando jovens, crianças, mulheres e homens, de geração em geração, a fazerem o que tiverem ao seu alcance para alcançarem o mundo. Já viram? Como um casal que quis ir para um lugar distante, neste caso foi para um lugar distante, mas o seu objetivo era mostrar às pessoas, vem e vê, o Salvador que transformou a minha vida é o mesmo Salvador que quer transformar a tua. Amém. E tiveram um impacto que até hoje perdura. Meu querido amigo, meu querido irmão, tu podes ter um impacto na tua família. Tu podes ter um impacto nos teus colegas de trabalho, nos teus vizinhos. Apenas permitamos que Jesus transforme a nossa vida, para depois vivemos a nossa vida à palavra
e podemos convidar as pessoas a vir e verem. Não importa quem somos, podemos convidar outros a virem ver o Salvador do mundo. A forma como partilhamos com os outros torna-se eficaz através da nossa própria experiência com Ele. Tu e eu, meu querido irmão, nós recebemos o chamado de ir alcançar o nosso mundo. Não deixem que as vossas imperfeições, falta de conhecimento ou capacidades ou impossibilidades vos parem. Deem prioridade à vossa missão. Partilhem o vosso testemunho. Foquem-se em Jesus e sejam um lembrete vivo de Jesus onde quer que vão. Sem dúvida alguma, quando fazemos isto, as pessoas vão acreditar em Jesus por causa da vossa transformação. E foi isso que as pessoas, os samaritanos disseram. Já não é pelo aquilo que tu dizes, mas porque nós vimos e cremos. Por isso, quando o Senhor te chama, tu possas dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Ajuda-me a mostrar o poderoso Jesus que é capaz de transformar vidas. Por isso, que o nosso foco, tal como esta mulher, seja, Senhor, ajuda-me a levar uma alma aos teus pés. Vem e vê o meu Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. E que Deus nos anime e nos fortaleça na missão que Deus nos deu. Amém, Senhor. Mensagem, né, meus queridos irmãos? Para finalizar nosso culto nessa manhã, vamos cantar o hino de número 22. Vamos ficar de pé. Oremos. Bondoso Deus, bondoso Pai, queremos te agradecer por seres um Deus que transforma vidas, Senhor. Queremos te agradecer por todo aquele que vai até ti, Senhor, tu não o lanças fora. Queremos te agradecer por tudo aquilo que tens feito e continuarás a fazer na nossa vida, Pai. Quando nós refletimos naquilo que tu tens feito
e naquilo que já transformaste na nossa vida, o nosso coração não pode ficar em silêncio, Senhor. E nós queremos proclamar, vem e vê, o Salvador que transformou a minha vida. Senhor, que ao longo desta semana que iremos iniciar, o nosso foco esteja em apresentar este Jesus maravilhoso, Pai. Dá-nos oportunidades, Senhor, seja na família, seja no trabalho, seja com a nossa vizinhança. Dá-nos o Teu Santo Espírito para podermos proclamar este Jesus maravilhoso, Senhor. Nós temos aqui presentes um exército de missionários, Senhor, cuja influência é grande. Usa-nos, Senhor. Estamos aqui ao Teu serviço. Porque de graça recebemos, de graça queremos dar, Senhor. Abençoa o Teu povo, fortalece. Pai, para quando Tu voltares, muitas e muitas pessoas possam ter sido transformadas por Ti, Pai. São as bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.